Passamos a palavra. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, por essa manhã tão especial, uma manhã de frio, mas o Senhor aquece o nosso coração com esse louvor agora que foi entoado, Deus, com a mensagem que iremos ouvir através dos teus servos, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do reverendo Lindomar, da sua esposa Nádia, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Rogamos assim, Pai, que nessa manhã eles sejam instrumentos do Senhor para alimentar o nosso coração com a Tua palavra. Que assim o Senhor nos abençoe e que assim o Senhor nos abençoe também, Pai. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Depois, na escola dominical, eu dou uma oportunidade para minha esposa conversar um pouquinho com vocês. E antes da gente compartilhar o texto, ali durante o pedido de oração, eu lembrei, poderia até ter já colocado nos pedidos também, mas gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu sei que a igreja orou por essa situação. Logo que nós voltamos do Bailique, no final de 2014, nós tivemos a notícia do nosso filho. Nós temos um filho em Curitiba, que ele estava com um problema sério nos olhos, fruto de um problema que ele tem, eu sempre confundo, não sei se é ceratocone ou ceratocone, mas enfim, ele estava praticamente cego, né? Tinha perdido já praticamente um olho, o outro estava bem mal. Ele fez um procedimento a laser para resolver a situação daquele olho que estava melhor, estabilizar, e o outro olho já no ano seguinte ele fez um transplante de córnea. E o transplante de córnea é bem complicado, questão de rejeição e tudo mais. Eu sei que muitos irmãos aqui oraram, né? Então agora, alguns dias atrás, ele mandou a mensagem que ele tirou o último ponto, né? A cada um mês, 2 meses, tirava um ponto daquele transplante. Ele tirou o último ponto do transplante de córnea. Teve, durante esse processo, 2 crises de rejeição. Uma cicatrização bem longo o período. Após 5 anos da cirurgia, ainda pode ter problemas de rejeição, então ele está no processo de recuperação. Mas eu estou aqui para falar para os irmãos que está correndo tudo bem, está recuperando, né? Então, assim, obrigado pelas orações, que Deus abençoe a vida dos irmãos e vamos continuar orando. Então, ele, além de tirar esse último ponto, também vai passar por um exame, provavelmente para trocar também o grau do óculos dele. Então, são benefícios que ele está tendo, e eu agradeço a igreja, os irmãos pelas orações. Então, só comunicando, dando um parecer dessa situação, tá ok? Bom, meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse mês de missões, nesse domingo. E depois, na escola dominical, a gente vai falar um pouquinho lá do nosso trabalho, trazer uma palavra, um texto assim um pouco mais específico voltado a missões. Mas agora, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 17. Lá em Bom Jesus dos Perdões, nós temos feito com o nosso pequeno grupo, nossa pequena igreja, nós temos lá com os irmãos uma pregação sistemática já do livro de Mateus, ao longo desse último ano e meio. Começamos no ano passado e estamos desse ano caminhando Mateus capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tem sido muito gratificante. Eu então resolvi compartilhar com os irmãos esse texto de Mateus capítulo 17, e nós vamos ver o que nós podemos, para a nossa vida, para a igreja, o que nós podemos tirar desse texto aqui. Mateus capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Eu vou pedir para os irmãos, se você puder ficar de pé, para a leitura da palavra de Deus. E eu vou ler aqui, e o irmão, por favor, acompanhe na sua versão. Mateus capítulo 17, do 1 ao 13.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estar novamente aqui, nesta igreja tão amada, tendo a oportunidade de compartilhar esta palavra. E nós, sempre carentes e dependentes da unção do Espírito Santo, da direção que vem do Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, tocando a nossa mente, o nosso coração, para a clareza e entendimento desta palavra, e que ela edifique a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado irmão. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus levou então os 3 discípulos mais chegados, ali Tiago, João e Pedro, a esse monte, e teve essa experiência maravilhosa dessa transfiguração, uma experiência espiritual tremenda, e ficou registrado nessa passagem aqui. E um dos objetivos desta experiência da transfiguração e a presença de Moisés e de Elias foi a preparação de Jesus para o sofrimento que ele estava prestes a vir a enfrentar. O consolo, a presença de Deus, a presença ali dos irmãos, preparando o coração de Jesus para aquele período terrível que viria pela frente. Mas há alguns aspectos aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e primeiro falar um pouquinho desse encontro que eles tiveram ali. Foi um encontro maravilhoso, um grande encontro, porque ali nós temos, além dos discípulos, Jesus, Moisés, Elias, e a presença do próprio Deus naquele monte, naquela noite. E como é bom ter esses encontros surpreendentes, não é verdade? A gente às vezes se encontra em algum lugar e você de repente aparece um conhecido. Aconteceu 2 vezes nós em viagem, inclusive foi lá no aeroporto de Curitiba, em 2 ocasiões diferentes, nós no aeroporto encontramos conhecidos, pessoas que faziam muitos anos que a gente não via. Lógico, não deu ali para conversar, para ter aquele contato. Foi uma coisa muito rápida, porque aeroporto, ou você está chegando, ou você está saindo, tem horários e tudo mais. Mas como é interessante, como é gratificante quando você tem esses encontros surpreendentes. E ali com certeza Pedro, Tiago e João estavam preparados, ou não tão preparados assim. Depois, como nós vemos no texto, eles estavam com muito sono, talvez por uma noite, um período de oração, um período ali de comunhão com o Senhor. Mas é isso que de repente chegam essas figuras tão representativas da palavra e a presença do próprio Deus. Então, foi um encontro tremendo. Mas eu gostaria também de frisar aqui 3 coisas interessantes que afetam os nossos sentidos, que é falar, que é ouvir e que é ver.
E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso nesta manhã. É importante também sempre a gente frisar que essa narrativa ela não se encontra só aqui no Evangelho de Mateus, mas você encontra lá em Marcos 9, 12 a 13, Lucas 9, 28 a 36, sempre tem outros detalhes interessantes. Eu gostaria de tentar passar o mais rápido que eu puder aqui, mas fazer isso de forma expondo verso por verso, e sempre a gente consegue tirar alguma coisa interessante, né, desse texto. Então, no verso 1, nós vemos que Jesus, 6 dias depois, tomou os discípulos, levou para esse monte. Há uma discussão a respeito desse monte, mas isso não é o mais importante. Muito provavelmente esse monte era ali próximo realmente a Cafarnaum. Nós vemos na sequência do texto que isso é bem possível que fosse naquela região. O mais importante não é o monte em si, né, a localização desse monte, mas o que aconteceu nesse monte, essa experiência. E Jesus levou os 3 discípulos, provavelmente porque esses 3 discípulos eram os discípulos mais chegados, mas também é um fato interessante de você ter testemunhas presentes. A palavra não diz se Jesus sabia que ele ia ter esse encontro maravilhoso com o Senhor lá, mas o fato de ter testemunhas, ele bate com vários textos na palavra, lá já em Deuteronômio, depois no próprio Novo Testamento, que sempre aconselha você ter testemunhas, pelo menos 3 testemunhas, para que o fato seja ali concretizado como fato realmente. E estavam lá Pedro, Tiago e João, puderam então testemunhar disso. E no verso 2, então, diz que foi transfigurado. Apesar da palavra aqui em grego, transfigurar, ser metamorfo, não quer dizer que ele foi transformado em algo diferente, mas que ele teve essa transfiguração, né? Ele teve o seu rosto resplandeceu como o sol. E quando a gente lê aqui que o rosto resplandeceu como o sol, nos remete alguns livros depois lá ao Apocalipse, quando João, lá na ilha de Patmos, teve também essa visão de Jesus. E se você ler lá em Apocalipse, o rosto de Jesus também resplandecia como o sol, né? Em Apocalipse 1,16. E eu fiquei pensando, quando meditava nessa palavra, puxa vida, muitos anos depois, João já velhinho lá, né, no fim da sua vida, lá preso naquela ilha, ele teve essa visão de Jesus, o rosto de Jesus resplandecendo como o sol, e a mente dele deve ter feito uma viagem, né? Voltou no tempo, puxa, olha, eu já vi esse rosto resplandecendo como o sol. Há muitos anos atrás, eu era jovem, estava iniciando no ministério, eu vi esse rosto resplandecendo como o sol. E deve ter remetido à lembrança dele essa experiência que eles tiveram no monte. E esse fato aconteceu à noite. Nós vemos lá no relato de Lucas, que eles estavam com muito sono, né? Os discípulos estavam ali, realmente, os olhos pesados. E no verso 3, então, aparecem Moisés e Elias falando com Jesus. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? A palavra não dá detalhes a respeito disso, mas o fato é que eles se manifestaram ali. E Moisés, com certeza, representando a lei, e Elias, os profetas. E ali no livro de Lucas, ele nos detalha que eles falavam com Jesus a respeito da sua partida, a respeito daquilo que ele iria ter que cumprir lá em Jerusalém. Talvez uma palavra de consolo, de advertência, de fortalecimento sobre a vida do Senhor, pela tremenda aprovação que ele viria a ter. E no verso 4, nós vemos aqui então que Pedro também resolve falar. Ali Moisés e Elias estavam falando com Jesus, então disse Pedro. Esse é o Pedro que a gente conhece, né? Aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que fala mesmo, aquele Pedro que na linguagem comum diz é meio entrão, né? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Tem uma música, é bom estarmos aqui, louvando a Deus, né? Bom, né, ter aquela presença, como é bom estar
da presença do Senhor. Nessa manhã fria, com certeza alguns irmãos passaram por uma luta tremenda, né? Para sair da cama, tomar um banho, né? Puxa, mas será que eu vou na igreja? Será que vale a pena? Está tão frio, essa cama está tão quentinha. Mas você vence toda essa carnalidade, né? E está aqui nessa manhã, e daí você começa a ter esse ambiente, né, na presença do Senhor. E você, puxa, vale a pena, valeu a pena ter vindo, valeu a pena. Você sai daqui edificado, sai renovado, você sai daqui a sua fé fortalecida. Então, como é bom estar na presença de Deus. E o Pedro, ele faz uma proposta. Então, se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E tem coisas interessantes nessa atitude de Pedro aqui. Primeiro, logicamente, a sua precipitação, até um pouco de infantilidade, né? Ele estava lá, a gente lendo os outros evangelhos, vê que ele estava assim meio com sono, e ele não avalia bem a situação, né? Ele, em outras ocasiões, Jesus já havia exortado ele a respeito até dessa precipitação em falar as coisas, né? Falar assim meio... E Jesus já tinha dado os toques, mas ele parece que ainda não tinha entendido muito bem isso. E o Pedro representa bem a figura nossa, né, como ser humano. Nós quantas vezes somos impulsivos, quantas vezes falamos, né, de maneira precipitada, e depois que a gente fala, a gente, puxa, mas eu não devia ter falado, eu devia ter pensado um pouco mais. A gente às vezes se precipita um pouquinho, certo? Mas essa é a característica de Pedro. E ao mesmo tempo que essa ousadia dele às vezes o colocava em determinadas situações um pouco complicadas, ao mesmo tempo tornou um grande homem de Deus, né? À frente de Pentecostes, ali no livro de Atos, a gente vê, ele tomou a palavra, ele pregou e 3.000 se converteram. Então ele tinha essa característica, e Deus usa aquilo que você tem, usa essa característica a favor da obra dele. A segunda coisa que eu vejo aqui na atitude de Pedro, a gente fala às vezes uma questão negativa nessa precipitação, mas nós temos que ver também o cuidado que Pedro tinha com Jesus, o protecionismo, né? Diversas vezes ele ali tentando ajudar o Senhor, fazer o bem, né? Proteger ele. Vamos fazer 3 tendas. Veja que ele não falou assim, vamos fazer várias tendas aqui, uma para mim, uma para o Tiago, para o João, não. Falou Elias, Moisés e o Senhor. E ele não quer que o mestre sofra de jeito nenhum, então ele faz essa proposta. Só que aí também tem uma outra situação. Quando ele faz essa proposta, ele meio que equipara Jesus a Moisés e Elias. A gente sabe que não tem como equipará-los, não tem como colocar eles no mesmo patamar. Mas esse era o entendimento que Pedro tinha, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. O que Jesus representa é o que é muito acima da representação da lei e dos profetas que estavam ali com Moisés e com Elias. E o que aconteceu na sequência? No verso 5, diz lá, falava ele ainda, ou seja, Pedro ainda estava ali fazendo aquele comentário, aquela proposta, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraram, a ele ouvi. Então, veja que não foi Jesus que respondeu Pedro, olha, não precisa fazer nada, né? Daqui a pouquinho a gente vai embora. Mas o próprio Deus se manifesta, nessa manifestação de Deus, envolvendo eles com uma nuvem, como se dissesse, olha, nós não precisamos de tenda. Nós temos a presença do próprio Deus aqui. Deus não habita em tendas feitas por homens, por mãos humanas. Afinal de contas, o Cristo, ele é o próprio tabernáculo, né? Ele se tabernaculou entre os homens. Ele é a própria tenda do Senhor, em todos os sentidos. E quando Deus os envolve com essa nuvem, né, isso mostra o seu poder, o seu cuidado, a sua proteção. E Deus repete, então, essas palavras que foram ditas lá no batismo de Jesus. Né? Este é meu filho amado, nele eu tenho muita alegria, nele eu me comprazo. Quando Deus fala isso, se cumpre a profecia que está lá em Isaías 42:1. Né? Então já é uma referência ao Antigo Testamento. E tem uma característica interessante, que quando Jesus foi batizado, naquela ocasião, o que aconteceu logo na sequência? Jesus vai para o deserto,
e lá ele jejua por 40 dias, sofre provações, sofre tentações, e é preparado então para o início do seu ministério. Aqui, novamente, Jesus está sendo preparado para a dura provação que viria na sequência, que é a sua crucificação. E uma outra coisa muito importante que a gente lê às vezes e não acaba nunca percebendo é que há um acréscimo nessa frase. No final dela, Deus dá uma recomendação: a ele ouvir. A ele ouvir. Ou seja, escutem o que ele tem a dizer. E isso é uma coisa assim muito interessante, muito importante que nós temos aqui para aqueles discípulos. Nós temos que entender que Pedro, Tiago, João, todos aqueles homens, os discípulos de Jesus, os apóstolos, ou seja, todas aquelas pessoas que o seguiam, estavam envolvidas fortemente nos conceitos da religião judaica. A religião judaica envolvida em tradições, envolvida em leis, envolvidas em tudo aquilo que os fariseus, os saduceus, em todo aquele ensinamento que era pregado, que era constantemente repetido, isso estava impregnado na vida deles. Tanto é que mais para frente, como nós já teremos, eles fazem aquele questionamento: puxa, mas Elias, eles já falaram que Elias vai voltar, como é que é isso, tal? Por quê? Porque eles estavam impregnados com toda aquela tradição religiosa. E Jesus veio para quebrar tudo isso. E é tão interessante que aqui Deus então coloca Elias e Moisés ali naquela situação. Elias representando os profetas, como já foi dito, Moisés representando a lei, que são alicerces da religião judaica. E Deus então enfatiza: é a Jesus que vocês têm que ouvir. Nós temos aqui Elias, nós temos aqui Moisés, mas é a Jesus que vocês têm que ouvir, porque ele representa esta nova aliança. Ele está quebrando esse conceito religioso. Aliás, aquela religião judaica, na maior parte das suas tradições, era carregada de jugo, era carregada de tradições e de ali uma vida extremamente religiosa, mas vazia, como a gente já viu, e acaba descobrindo, né, ao longo do texto. E Jesus veio para quebrar isso. Então, quando Deus coloca ali a figura de Elias e Moisés, ele está falando: vocês têm que escutar a Jesus e não a Elias e Moisés, não desmerecendo eles, mas aqui aquele que está é o mais importante, né? A nova aliança representada então na figura de Cristo e na obra que ele estava fazendo. Os profetas e a lei, eles têm o seu valor, a sua importância, mas não estão acima do ensino de Cristo. E é tão bonito que depois lá na carta de Pedro, em 2 Pedro 1, 16, 18, o Pedro ele cita essa experiência. Ele diz lá o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. E dentro, né, da religião judaica, dentro de todo aquele conceito, existia muita coisa que tinha sido inventada por homens, né, tradições, leis, aquilo que os fariseus fizeram, esticaram, pegaram as leis lá e foram esticando, criando leis em cima de leis em cima de leis, tradições que engenhosamente inventadas, né? Mas nós, continuando o texto aqui, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em que me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Pedro tendo essa lembrança. Eu falei aqui dos sentidos de ver, de falar e de ouvir. E os irmãos estão percebendo as fases aqui do que estava acontecendo. Eles estavam, somente viram, né? Estavam vendo aquela manifestação do Senhor. Aí Pedro se pita em falar, ali começa a falar mais, e o importante é que ele ouça o que deve ser dito, o que está sendo dito ali pelo próprio Deus.
E o resultado disso é que no verso 6, eles se prostram, eles se caem na presença do Senhor, ouvindo os discípulos caídos, tomados de grande medo. E essa experiência que eles tiveram, tem vários relatos na Bíblia, de pessoas que tiveram esse encontro com o Senhor e tiveram esse mesmo temor. Nós lembramos de Adão se escondendo de Deus, né, após a queda dele, lá em Gênesis 3:10, Josué antes da batalha, Juízes 6:22, os pais de Sansão, né, achavam que iam morrer depois que viram o anjo do Senhor, Juízes 13:22, Daniel teve esse tipo de experiência, o próprio Isaías, no capítulo 6, e são vários exemplos. E não tem como ficar insensível a uma experiência como essa. O Hendricks, no comentário que ele faz a respeito dessa passagem, diz o seguinte: na presença daquele que é santo e pleno de majestade, os homens pecadores se enchem de medo. E isso me leva a pensar, nós temos, qual é o nosso sentimento em relação à presença de Deus? Nós temos tido o temor da presença do Senhor? Lógico, ele não se manifesta assim, né, no nosso meio. Bom, se ele quiser se manifestar também, é Deus, né? Mas, enfim, qual é o nosso temor? Qual é a nossa reverência? Qual é a nossa, por mais que o nosso corpo ainda esteja de pé ou sentado, mas o nosso coração, ele se prostra em temor diante do Senhor, daquilo que Ele é, da sua majestade, da sua glória, do seu poder, do seu plano, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele representa. Como está o nosso coração? Calvino também faz uma observação interessante, ele diz assim: a intenção de Deus era que os discípulos fossem acometidos de tal terror, com o fim de imprimir mais indelevelmente em seu coração a memória desta visão. E com certeza ficou gravado, tanto é que Pedro depois leva lá na carta que a gente acabou de ler. Ele é interessante que Jesus ele se aproxima no verso 7, ele chega para os discípulos e entra mais um sentido, né, porque ele toca, né, tem o tato ali, toca-lhes Jesus dizendo: erguei-vos e não temais. Jesus, de forma amorosa, se aproxima e exorta-os a não ter medo. Jesus se aproxima assim daquele que teme a Deus e se humilha em sua presença. Ele se achega e levanta o caído. Jesus é maravilhoso, né? E o que aconteceu então no verso 8? Eles se levantam, quando eles levantam os olhos, quando eles voltam a ver, ninguém viram senão a Jesus. Então, quando eles recobram o ânimo, eles levantam os olhos, só veem Jesus ali. E nós, os irmãos sabem, nós, há alguns anos atrás, éramos de outra denominação. A nossa experiência de conversão, nós nos convertemos numa igreja neopentecostal. Depois de alguns anos a gente foi para uma pentecostal. Hoje a gente está numa igreja histórica. Glórias a Deus por isso. E durante essa nossa caminhada de conversão, são aí mais de 25 anos, a gente viu muita coisa. A gente testemunhou muita coisa, a gente participou de muita coisa. E como a gente poder, meu Deus do céu, eu lembro de algumas coisas. Mas enfim, né? Então, muitas pessoas ficam buscando essas experiências espirituais, ficam, né? Corre aqui, sabe do pastor ali, ou do profeta cá, e vai para lá, vai para cá. Infelizmente a gente vê às vezes até pessoas da própria igreja, né? Assim, vão atrás desse tipo de experiência, buscando alguma coisa, talvez porque não conhece, ou falar, ou enfim. Mas é lógico, a gente nunca pode subestimar o poder de Deus. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, usa, né? Mas as pessoas, nós temos que buscar a Jesus. Quando os discípulos levantam os olhos, a quem eles vêm? Eles vêm a Jesus. Os nossos olhos têm que estar buscando ao Senhor. Somente Cristo já nos é suficiente. A presença de Deus, a nuvem, o rosto resplandecendo, aquilo já tinha passado, mas ali permanecia o Senhor. Então nossos olhos
tem que buscar enxergar a Jesus. Se Ele quiser que a gente tenha alguma experiência transcendental, Ele vai providenciar. Não para nosso deleite ou para a arrogância de muitos aí, ditos homens de Deus, que a gente às vezes até acaba encontrando, né, na internet, tem tanta coisa hoje em dia. Mas se Deus faz uma coisa dessa, ela tem um propósito, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa banal, como acaba acostumando acontecer, infelizmente. E as pessoas ficam buscando isso, e tem uma frase que eu ouço de vez em quando, eu acho essa frase horrível, vocês já escutaram isso, diz assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, então vai ter um movimento, vai ter o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, amado. O melhor de Deus é Jesus. Ele já veio, já morreu, já está cumprindo, já derramou seu sangue na cruz. O que há de melhor nós já recebemos. O resto são acréscimos, o resto são coisas, são detalhes da nossa vida, para que a gente possa passar por esse mundo até o encontro final com o Senhor. Então, o melhor de Deus já veio. Então, nós temos que procurar realmente o Senhor. Bom, na sequência dessa passagem que nós lemos aqui, do verso 9 ao verso 13, então, essa discussão ali, eles questionando. Primeiro, Jesus, no verso 9, recomenda que eles não contem para ninguém. Inclusive, isso inclui os demais discípulos. Então, eles, olha, não comentem isso, não é chegado ainda o tempo para que essas coisas venham a ser divulgadas. E do verso 10 ali em diante, então, os discípulos eles interrogam Jesus, né? Por que os escribas, olha só como a visão deles e o pensamento deles estava ali dentro da religião judaica, né? Por que os escribas dizem ser Elias, que ele venha primeiro Elias, se é necessário, né, que Elias venha primeiro? Eles fazem esse questionamento, e isso é muito bom, né? Eles estão questionando para a pessoa certa. Essa dúvida é levantada lá em Malaquias 4:5, fala isso, né? Que é necessário que Elias venha primeiro, tem esse questionamento. Só que a visão que eles têm e aquilo que era interpretado é que seria uma volta literal de Elias. Elias iria voltar. E eles estavam aguardando isso. Então era uma interpretação literal dessa passagem. Também nós temos que entender que jamais os discípulos, eles tinham, apesar de Jesus repetir isso várias vezes, e depois o fato ter acontecido, eles não conseguiam entender, dentro do conceito religioso que eles viviam, que o Messias iria ser um Messias sofredor. Eles estavam aguardando um Messias guerreiro, um Messias político, o Messias que iria libertar eles do jugo romano, o Messias que iria entrar lá e ia botar para quebrar. E toda vez que Jesus falava que não, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eles não aceitavam aquilo. Não era essa visão que os judeus tinham de um Messias, mas é o que acabou sendo cumprido. Aí no verso 11, Jesus explica para eles: não, realmente, de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Só que no verso 12 ele fala: Elias já veio. Ele já veio e não foi reconhecido, que é a figura de João Batista. João Batista é o novo Elias. Lá no verso Mateus 11:14, Jesus já tinha dito isso. E nós vemos então que essa profecia de Malaquias, ela se cumpre, mas não de forma literal, mas na figura de João Batista. E assim, como a maioria das pessoas não levou a sério a pregação de João Batista, nós vemos até quando João pregava uma certa comoção, algumas pessoas se convertem e tal, mas ele acabavam desdenhando, da figura de João. Jesus mesmo comenta a respeito disso, né? Ele fala: se tem um homem lá que não bebe, não, tem uma vida simples, falam mal dele, né? Eu que vou nas festas também falo mal de mim. Então, eles acabavam desdenhando disso. E da mesma forma que maltrataram e
menosprezaram aquilo que João Batista fez com o Senhor, não foi diferente. Nós vemos aí que João Batista ele acabou morrendo por pregar a verdade, por falar aquilo que precisava ser dito. E ele não foi só, digamos assim, o arauto do rei, mas o arauto dos mártires que sofreram por pregar a verdade. E então, tem uma certa semelhança nessa condenação de João Jesus. Nós vemos que as autoridades que tinham poder de soltar Jesus, poder de soltar João, Herodes, tanto Herodes como Pilatos, eles não usaram esse poder de forma justa, mas eles se preocuparam mais com a sua reputação perante as pessoas que estavam lá. E no verso 13, então, fechando aqui esse livro, nós vemos que os discípulos eles entenderam, então eles ouviram e entenderam aquilo que o Senhor estava explicando para eles. E ponto positivo, porque nós vemos em outras passagens que eles tinham dificuldade, né? Às vezes Jesus ensinava, falava uma parábola, pregava alguma coisa e eles diziam: a gente não entendeu, nós queremos ouvir, nós queremos entender. E o Senhor Jesus, então, com muita paciência explicava, e teve coisas que eles não entenderam, eles vieram entender só depois, né, de boa parte aí da ressurreição de Cristo, de boa parte desse plano de redenção ter se cumprido, é que eles foram poder assimilar essas coisas. Bom, amados, eu comentei uma série de coisas, joguei uma série de informações aqui, algumas curiosidades, talvez algumas coisas serão novas para você, mas eu falei da importância desse encontro que tem, como é bom ter esses encontros, mas também eu falei dos sentidos, de falar, de ver e de ouvir. E isso é uma coisa que nós temos que sempre estar meditando a respeito disso, sempre estar pensando a respeito do nosso comportamento, da nossa maneira como a gente principalmente se relaciona com o Senhor. Qual era a expectativa de Tiago, de Pedro, de João quando subiram ao monte lá com Jesus? Será que eles estavam pensando: puxa, vamos para mais uma noite de oração? Inclusive, né, como eu já falei, eles estavam com muito sono. Qual que era o comportamento, qual que era a expectativa deles? Será que eles estavam ali realmente esperando ver, ouvir e até mesmo falar aquilo, toda a experiência que eles tiveram? Não, eles foram surpreendidos por aquilo. E às vezes quando nós nos encontramos, né, com alguém, como eu falei aqui, a gente muitas vezes não tem a chance de ouvir essa pessoa, seja pelo tempo escasso, seja por qualquer outra circunstância, ou porque a gente às vezes está muito preocupado em falar aquilo que a gente tem para falar ou quer falar, na verdade. Pedro ali estava mais preocupado em falar a ideia que ele tinha, né, do que necessariamente qualquer outra coisa, né? Ele se precipitou dentro daquilo e a gente acaba não dando a oportunidade da pessoa falar. É tão interessante, né, que Deus ali não pediu licença para Pedro, ele foi interrompendo Pedro mesmo, foi falando: não, olha, né? E a gente precisa ter consciência disso, né? Nós temos a oportunidade de falar com o Senhor. Agora há pouco nós falamos com o Senhor através da oração, né? Mas meditemos a respeito do que nós temos para falar com o Senhor. Quais são as nossas intenções? O que está no nosso coração? Qual é a nossa expectativa em relação? Será que a gente às vezes também, com o próprio Deus, a gente não se precipita um pouco em falar aquilo que vem à nossa mente? Qual é como nós nos preparamos para esse encontro com o Senhor? E será que muitas vezes Deus não está nos interrompendo também e falando já, e nós não estamos tendo a habilidade de ouvir aquilo que Ele tem para falar? Eu não estou falando aqui numa experiência transcendental de ouvir a voz dele audivelmente, né?
mas aquele toque sutil do Espírito Santo, usando a vida de alguém que está à nossa volta, usando a vida de um irmão, usando a vida de um pregador, usando a vida de uma pessoa, ou usando a própria palavra para te trazer uma orientação, para te trazer um entendimento do que você deve fazer, do seu comportamento, da mudança que tem que acontecer na sua vida, na nossa vida, incluo isso também, logicamente. Então, é muito importante que nós prestemos atenção nisso, né? Naquilo que a gente tem falado e naquilo que a gente tem ouvido também. Logicamente, nós não vamos ter a oportunidade, talvez em vida, de ter uma experiência dessa e ver uma nuvem resplandecente de glória e personalidades, aí, como já falei, né? Mas nós precisamos também tentar ver Jesus pela fé, né? Com os nossos olhos espirituais, com o nosso coração. E eu falei, né, dessa importância dos sentidos de ver, ouvir e falar. E eu quero deixar alguns questionamentos para nós meditarmos nessa manhã. Então, o primeiro deles, como nós temos falado, como nós nos expressamos com o Senhor, o que nós temos falado com Ele, qual é a nossa petição diante dEle, qual é a nossa expectativa em relação àquilo que a gente tem com o Senhor. E muito importante também, a quem e como nós temos ouvido ao Senhor. Nós, os irmãos, a maioria que sabe, nós temos um trabalho dentro da escola com as crianças, né? E a criança senta na sala, se você deixar, você não faz nada, né? Porque eles falam, né? E eu digo para eles, quantas bocas você tem? Ah, só tem uma, tio. E quantos ouvidos? Ah, tem 2. Então acho que Deus quer nos falar alguma coisa, né? Que a gente deve ouvir mais e falar menos, né? Se fosse para a gente falar mais, teria mais de uma boca. E a gente às vezes tem dificuldade nisso. Mas nós temos que prestar atenção em quem nós temos ouvido. Em quem nós temos ouvido. São tantas vozes hoje em dia, meu amado irmão, são tantas vozes soprando na nossa mente, nos nossos sentidos. A própria pregação da palavra, né? Hoje em dia, com acesso aí das redes sociais, YouTube, Facebook, tem tanta coisa sendo dita. Até esses dias eu estava vendo um comentário de uma pessoa lá, ela falou assim, o importante é estudar a teologia, buscar uma teologia, estudar teologia. A outra pessoa comentou assim, mas qual teologia? Porque está sendo ensinado tantas coisas hoje em dia que é até perigoso. Então, qual é a fonte? Da onde se bebe as informações? E às vezes muitas pessoas são levadas, né, para essas experiências. Por quê? Porque o ouvido tem sido direcionado, às vezes, à satisfação do próprio ego. Ela quer ouvir aquilo que interessa a ela e não aquilo que precisa ser necessariamente ouvido. Então, aqui nós temos ouvido. Temos que tomar muito cuidado com isso. Deus falou assim, ouvir a Jesus. Acima de tudo, o nosso foco, o nosso entendimento e os nossos sentidos, eles têm que estar alinhados à voz de Cristo, aquilo que está na palavra dele, aquilo que a sã doutrina recomenda. Acima de tudo, acima de pastores, de pregadores, de doutrinas, de tudo é Cristo. O foco é Jesus. Quando os nossos olhos se levantam, nós temos que enxergar aqui, nós temos que enxergar a Jesus. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, né, são tantas coisas entrando dentro da igreja. Hoje em dia tem a teologia do coaching aí, que tá, não tenho nada contra, né, a teologia do coaching, psicologia, nada contra isso aí, mas cada coisa tem o seu lugar. A igreja é o lugar da palavra do Senhor, né, de exortar, da pessoa crescer no conhecimento de Cristo, e não no conhecimento humanista, não daquilo que afaga o ego, que só faz a pessoa se sentir bem. Não, nós precisamos ser confrontados. Eu vejo assim, há um entendimento, assim, tenho certeza que a gente parece para conversar com muitos irmãos,
e perguntar assim, irmão, qual é o entendimento de pecado que você tem? O que você entende como pecado? O que é pecado para você na sua vida? E eu não quero fazer isso de forma aí, religiosa, lançar um julgo, não, mas para entender o que você acha que é pecado. E a gente ia se surpreender com as respostas. Ia se surpreender. Não, pecado Eu, por exemplo, antes de me converter, achava que pecado era matar, roubar, fumar e não pagar imposto. E como eu pagava meus impostos, nunca matei ninguém, não fumava, não roubava, não tem o pecado. Esse é o entendimento que eu tinha, mas o que é o pecado? E hoje, né, com todas essas tantas coisas que estão sendo ditas, tantas coisas que estão sendo pregadas, as pessoas não têm mais noção do que é pecado, da condição delas. E as pessoas não têm caído na presença do Senhor, não têm se prostrado em temor na presença do Senhor, como Pedro, Tiago e João se prostraram naquele momento. Porque apesar muitas vezes delas ouvirem, delas até verem, mas o entendimento que elas têm ainda está distorcido por outras coisas. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. A quem você tem ouvido? Você tem ouvido sua voz do seu coração, só baseado nas suas decisões? Você alinha o que você quer ouvir exatamente dentro daquilo que você quer fazer? E a decisão depois disso é a mais correta? Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu quero encerrar, amados irmãos, esta palavra, lendo um texto, um trecho do Hernandes Dias Lopes, do comentário que ele faz também a respeito desse texto. Ele diz o seguinte: o homem é um ser que idolatra a si mesmo, declarando-se o centro de todas as coisas. Na pregação contemporânea, Deus é quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. A vontade do homem é que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus na terra. O homem contemporâneo não busca conhecer a Deus, mas procura sentir-se bem. A luz interior tornou-se mais importante do que a revelação escrita. O culto não é racional, mas sensorial. O homem não quer conhecer, quer sentir. O sentimento prevaleceu sobre a razão. As emoções assentaram-se no trono e a religião está se transformando num ópio, num narcótico que anestesia a alma e coloca em sono profundo as grandes inquietações da alma. Palavras profundas do nosso, como o reverendo brasileiro costuma brincar, do nosso príncipe dos pregadores presbiterianos, Hernandes Dias Lopes, mas é uma síntese daquilo que eu quis falar aqui. Né? Nós temos os nossos sentidos, mas como os nossos sentidos têm sido afetados e atingidos pela sã doutrina, pela palavra de Deus. O nosso ego ele tem que ser crucificado, o nosso ego ele tem que ser morto, ele tem que ser deixado de lado. Se nós dermos ouvido a coisas que são ditas aí, somadas muitas vezes às intenções que estão no nosso coração, irmãos, a nossa vida pode ser uma vida, você está na igreja, você está ali buscando o Senhor, mas ao mesmo tempo você está afastado, você está distante daquilo que Ele quer para você. Então, que nós usemos os nossos sentidos realmente para buscar conhecer, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer, para prestar atenção na voz do Senhor e procurar realmente crescer na presença dEle. Dessa forma nós vamos ficar cada dia mais parecidos com Ele também. Amém, queridos? Essa é a minha mensagem dessa manhã. Que Deus abençoe a vida de todos, abençoe a todos nós, né? Quando a gente prega, eu me incluo nisso, também preciso disso. Todos nós precisamos realmente estar com os nossos sentidos mais atentos àquilo que o Senhor quer. Amém? Se me permite, eu gostaria de orar novamente, orar pela nossa vida. Bom Deus e Pai, nós nesta manhã comentamos a respeito da Tua palavra e nós usamos ali, especialmente a vida de Pedro, a sua precipitação, aquilo que ele falou, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, de forma que nós fôssemos também confrontados com isso, Pai, que o Senhor nos ajude.
a crescermos na Tua Santa Presença, crescermos. E que os nossos sentidos, Pai, tão embotados muitas vezes por aquilo que o mundo prega, por tantas modas, por tantas coisas que são ditas no nosso dia a dia, através da internet, através da mídia, através dos meios de comunicação, através da escola, do ensino. São tantas informações, são tantas coisas que a gente ouve, muitas, a grande maioria delas é contrário àquilo que está na Tua Palavra. O Pai, afina os nossos ouvidos, para que nós possamos realmente ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. E que, acima de tudo, Pai, ouvindo, nós venhamos a entender, nós não ficamos questionando ali como os discípulos questionaram o Senhor, mas que o nosso entendimento seja pleno e, dentro desse entendimento, nós obedeçamos ao Senhor, fazendo a Tua vontade, mudando a nossa atitude, transformando o nosso coração, tendo entendimento da vida que temos que ter com o Senhor. É um desafio. Nós, como peregrinos por esse mundo, sofremos todos os dias aí ataques de todos os lados que vão contra aquilo que o Senhor quer. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor aguce os nossos sentidos espirituais, que os nossos olhos sejam cada dia mais voltados e fixos no Senhor, que os nossos ouvidos ouçam a Sua voz, a Sua doce voz, a Sua orientação, e que o nosso falar também seja um falar que edifique, seja um falar que seja agradável ao Senhor. Pai, abençoa toda a igreja, nós te agradecemos